E a paz do Senhor Jesus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez no programa Eu Creio na Pregação. O programa Eu Creio na Pregação é um programa patrocinado pela Igreja Batista Central. Nós, todas as sextas-feiras, estamos aqui para ministrarmos a sempre boa Palavra de Deus. Eu gostaria nesta tarde de refletir um pouco com você sobre um texto da Palavra de Deus, e o texto se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Apocalipse 20, versículo de número 11. Então, nós sabemos que esse período estamos aí celebrando a Páscoa. Infelizmente, a figura central da Páscoa tem sido esquecida. Trocar o cordeiro por um coelho, mas a Bíblia diz que quando João Batista viu Jesus, ele não falou: eis o coelho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós sabemos que esta festa teve origem quando o Senhor Deus estava libertando o seu povo depois de 430 anos de cativeiro ali no Egito, onde o Senhor mandou as pragas, porque Faraó desafiou ao Senhor, estava ali imperando, oprimindo, sua forma ditadora de lidar com o povo de Deus. E naquele instante o Senhor disse que iria, naquela noite, uma noite depois das 9 pragas, viria uma 10ª praga, e aquela praga seria o anjo destruidor. O anjo destruidor para os que não tivessem a marca do sangue, mas o anjo protetor para aqueles que obedecessem a palavra. E o Senhor disse que era para que as famílias estivessem juntas, celebrando a Páscoa. Ia ser morto um cordeiro com ervas amargas, como também eles tinham ali pães asmos, quer dizer, pães sem fermento. E diz a palavra que era para que o cordeiro fosse morto, passasse o sangue nos umbrais da porta, porque à noite, quando o anjo passasse, a casa que tivesse coberta de sangue, o Senhor disse: eu verei o sangue e passarei por cima, isto é, eu verei o sangue e serei a cobertura desta casa. Então, assim foi, diz a palavra, e o Senhor preservou ali, o Senhor salvou todos os judeus, aqueles que eram o povo do Senhor, e aqueles que desafiaram, eles foram julgados naquele dia. Então, mas hoje nós vamos falar aqui sobre um texto na Palavra de Deus, como falamos, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Apocalipse 20, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu aos mortos o que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos o que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Vamos refletir nesta tarde um pouco sobre o grande juízo do trono branco. Meu amado, infelizmente, as pessoas, elas estão brincando com a eternidade, porque as pessoas às vezes perguntam, aonde é que começa o inferno? Eu sempre digo, o inferno começa numa vida sem Deus. E nós fazemos muitas vezes escolhas de morte. Escolhas de morte, o Senhor disse, escolhe a vida para que vivas. E eu lembro que certa vez um palhaço, na sua estreia, ele estava ansioso porque foi anunciado aquele espetáculo em toda a cidade e a cidade estava eufórica, as crianças estavam jubilosas para assistir aquele espetáculo. Mas de repente, amados, alguns minutos antes da estreia daquele espetáculo, o camarim começa a pegar fogo. E o proprietário daquele circo, ele chama o palhaço que já estava preparado para entrar no espetáculo e ele diz, olha, é você que tem que avisar. Avisa o povo para sair, porque senão nós vamos ter aqui uma grande catástrofe. E ali, aquele palhaço, ele saiu, entrou na plateia, entrou no palco, melhor dizendo, e falou para a plateia, olha, o circo está pegando fogo, saiam daqui, vão para suas casas. E ali todos pensavam que aquilo fazia parte do espetáculo. E aquelas pessoas começaram a rir, aquelas pessoas começaram a se divertir, porque eles pensavam que era um palhaço brincando com a tragédia. Mas aquele fogo se espalhou, saiu do camarim, chegando até as lonas do circo, e ali muitas pessoas foram mortas naquele dia. Aquilo que era para ser um espetáculo, muitas pessoas morreram, porque quem estava dando aquele aviso era um palhaço e eles pensavam que era uma brincadeira. Meu amado, nós que pregamos a palavra de Deus, muitas vezes nós somos também olhados desta forma, que nós somos verdadeiros palhaços, que nós estamos brincando de Deus, brincando de igreja, brincando com as coisas sérias, quando na verdade o que nós estamos fazendo é apenas sendo fiéis ao chamado, sendo fiel, melhor dizendo, ao chamado que o Senhor nos entregou, porque eu sou o mensageiro da palavra de Deus, eu não tenho o poder de alterar a mensagem. Se eu fizer isto, eu não estou, na verdade, sendo fiel ao Senhor que eu digo servir. Não tenho autoridade para mudar esta palavra. O meu chamado é ser fiel à palavra do Senhor. E a Bíblia, ela nos revela que haverá um dia de acerto de contas. A Bíblia fala que é o grande dia do Senhor. A Bíblia diz que será um dia de angústia, um dia de lamentação, um dia como nunca se viu, um dia de dor, um dia de tormento. Muitos vão querer fugir, muitos vão querer morrer, vão querer se esconder. Mas a Bíblia diz que este dia também será um dia de muita alegria, um dia também de muito regozijo para aqueles que esperam, porque esse dia não será para nós um dia de angústia, para os que estiverem em Cristo Jesus, para a igreja do Senhor. E você pergunta, qual é a igreja do Senhor? Deus só tem uma igreja. O nome desta igreja não é a Igreja Católica Romana, não é a Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Deus não conhece nenhuma placa denominacional. Deus só tem uma igreja. Qual é a igreja de Deus? A igreja de Deus é aquela daqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja de Deus é aquela que está em Jesus.
Quem estiver em Jesus é a igreja de Deus. Quem não estiver em Jesus não é a igreja de Deus. Não importa aonde você esteja congregando. E a palavra diz, amados, que é certo esse dia do juízo final. Por que juízo final? Você percebe que, lendo a palavra, já houveram outros juízos. O Senhor, Ele julga. A Bíblia diz que Ele julgou os anjos que pecaram, precipitando no abismo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele também julgou os homens do tempo do dilúvio, onde a maldade se multiplicava e pesou no coração de Deus, a ponto do coração de Deus ser ferido com aquilo. Mas Deus olhou para a terra e viu um homem justo, reto, e que andava com ele, Noé. Mandou que ele construísse uma arca, deu chance para aquele povo se arrepender. O povo não se arrependeu. A Bíblia diz que Deus julgou também o povo de Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus deixa claro. A palavra de Deus, ela está repleta, amados, de passagens onde o Senhor Deus, na história, vem julgando nações, vem julgando indivíduos. E a Bíblia diz, amados, que haverá este juízo. E esse juízo, ele é distinto de todos os outros. É o juízo do grande trono branco. É o juízo final. A Bíblia diz que nesse dia todos nós daremos conta a Deus. Jesus falou em Mateus 12:36 que até das palavras que nós falamos, nós vamos dar conta, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Então, por que, amados? Juízo final. Você diz, como é que pode? Mas não diz que Deus é amor? Deus é amor. Deus, Ele não precisa provar mais nada, porque a maior prova de amor Ele já deu. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Lá em Romanos 8,32 diz que Ele não poupou nem o seu Filho, antes o entregou por todos nós. Essa palavra no original, no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, é que Deus soltou o seu Filho. Deus soltou o seu Filho, Ele entregou o seu Filho. Para quê? Para que todos nós pudéssemos ser desviados deste lugar que a Bíblia chama de lago de fogo. A Bíblia diz que o inferno não foi preparado para você, o inferno não foi preparado para mim, para nenhum ser humano. Está escrito em Mateus 25:41, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas a Bíblia também diz que o diabo, ele é enganador, que ele é pai da mentira. E a Bíblia diz que ele cega. A Bíblia fala de uma fumaça que sobe do abismo, que cega as pessoas. Está lá escrito em 2 Coríntios 4:4, que o diabo, ele cega o entendimento para que as pessoas não possam ver. Então, na verdade, Deus não manda ninguém para o inferno. São as pessoas que são enganadas, outras não são enganadas, outras elas decidem deliberadamente e até brincam com este lugar chamado inferno. Mas a palavra do Senhor fala desta realidade. Haverá um juízo final. E esse juízo, amados, satisfará a nossa profunda necessidade de justiça. Já pensou se não houvesse um dia de acerto de contas? Então, poderíamos viver aqui à torta e à direita. Então, o Hitler, que matou 6 milhões de judeus, ele passaria ileso. E tantos outros que hoje estão aí aprontando. Meu amado, haverá um dia de acerto de contas. O Senhor Deus, ele poderia muito bem, a Bíblia diz que foi Ele que criou o primeiro reino, o céu, criou o segundo reino, a terra,
e Ele nos deu este presente maravilhoso que é a vida. E quando os nossos primeiros pais estragaram este presente, o Senhor Jesus, Ele veio, entregue pelo próprio Pai, para tomar de volta aquele reino perdido, para nos entregar. E nós estamos rejeitando, nós estamos brincando. Meu amado, a cruz, o Calvário, não foi um projeto de Hollywood. Ali não foi o cenário do Projac. Ali foi uma realidade. Se não houvesse realmente um lugar de condenação eterna, então o que foi que Jesus veio fazer na cruz? Ou você acha que ali foi uma fatalidade? Ou você acha que ali foi um fracote que morreu na cruz? A Bíblia diz que Jesus falou: olha, ninguém tira a minha vida de mim, sou eu que estou dando, eu tenho poder para dar, e eu tenho poder para tornar a tomá-la. Jesus, Ele deu. Quem matou Jesus, meu amado, não foi Pilatos, não foi Judas. A Bíblia diz que Ele foi entregue pelo próprio Deus por nós. Foi entregue ao amor do Senhor. Agora, diz a palavra, amados, que este juízo final revelará a justiça de Deus. Esse juízo final, ele também trará muito consolo para aqueles que foram zombados, que foram criticados, que foram perseguidos, que morreram por causa do nome de Jesus, porque sustentaram o testemunho. A Bíblia diz, amados, que naquele dia nós veremos sim a recompensa entre o que serve a Deus e o que não serve. É o que a palavra do Senhor nos diz. A palavra deixa claro isto. Então, a Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele deu autoridade a Jesus para exercer este juízo. A Bíblia diz que hoje, se alguém pecar, não importa a gravidade do seu pecado, como os homens olham o seu pecado ou os seus pecados. A Bíblia diz que hoje você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus. Você pode ir a Ele, você pode se derramar com Ele, você pode confessar a Ele, você pode se arrepender, você pode voltar para Ele, porque Ele é a sua Páscoa, Ele é o seu Cordeiro Pascal, Ele é a sua cobertura, onde não há juízo, onde não há condenação. Mas a Bíblia diz, amados, que um dia a porta será fechada, a porta da oportunidade, e nós não poderemos mais entregar a nossa vida a Jesus. Está lá escrito em Hebreus 9:27, após a morte segue-se o juízo. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Deus, todos nós. E a palavra do Senhor nos diz, amados, que o Senhor Deus, Ele deu a Jesus essa autoridade para julgar. A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio julgar o mundo. Está lá escrito em João capítulo 3, versículo 17. O Senhor não veio para julgar o mundo, o Senhor veio para salvar o mundo. Mas, meu amado, existe um tempo de oportunidade. E o tempo de oportunidade é entre o berço e a sepultura. É nesta vida aqui, não vai ser após a morte. Não serão missas que serão celebradas para você. Não, de forma nenhuma, você não vai reencarnar em uma outra pessoa. Não, isso tudo a palavra de Deus não fala. Você precisa se preparar agora, diz a palavra. Então, por quê? Porque hoje o Senhor, Ele é advogado, mas amanhã Ele será juiz. Então aceite ao Senhor Jesus, volte-se para Ele, volte-se para Ele. O próprio credo da igreja predominante do nosso país diz que onde há de vir julgar os vivos e os mortos, falando de Jesus, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, João, nesta visão, no capítulo 20, verso 11, ele diz: eu vi um grande trono branco. Então, este grande trono branco será a única realidade. Todo o seu campo de visão só vai ver esse grande trono branco. Ele disse que
os céus e a terra fugiram, se encolheram. Naquele momento ali, amados, quando todos, a Bíblia diz que o mar vai devolver os seus mortos. A Bíblia diz que a morte vai devolver os mortos. A Bíblia diz que o Hades vai devolver os mortos. De todos os tempos, de todas as épocas, todos estarão ali. E naquele momento ali, será momentos de grande pânico. Você vai querer fugir, vai querer correr, vai querer se esconder. Mas a Bíblia diz que a única coisa que toma a sua visão é este grande trono branco. E o trono não está vazio e nunca esteve. Quem vai estar nesse trono é o próprio Senhor. E diz a palavra, amados, que como os nossos primeiros pais pecaram, eles foram se esconder atrás da criação. Aqui não há lugar para se esconder, porque os céus e a terra, eles se encolheram, não há mais como se esconder. A única realidade do trono, meu amado, é quem está nele. A única coisa que você vê é quem está nele, some tudo. Todos nós vamos dar conta de nós mesmos a Deus. Deixa de ficar colocando culpa no outro. Já pensou? Jesus, ele teve 12 apóstolos. Um traiu ele. Aí eu vou ficar agora com os olhos no traidor. E eu vou dizer, olha, se Jesus teve 12 e um traiu, quanto mais eu. Quero seguir Jesus, não. Não, meu amado, olhe para Jesus. Não olhe para os que traem. Olhe para Jesus, não há desapontamento em Jesus. Se pessoas fazem uma divulgação falsa a respeito de Jesus, uma propaganda falsa com a sua vida, que na verdade está divorciada da palavra de Deus, meu amado, essa pessoa vai dar conta de si. Você não vai dar conta da vida de ninguém, não. Você não vai dar conta pelos pastores, pelas outras pessoas, não. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos estar presentes. Seu nome vai ser chamado. O seu nome vai ser chamado. Você que zombou, você que criticou, você que escarneceu, você que dizia onde é que está a promessa da sua vinda. Você esquece que a palavra de Deus diz que ele não voltou ainda por causa da paciência dele, porque ele é longânimo, não querendo que nenhuma pessoa se perca. Mas as pessoas estão desapercebidas. Elas estão pensando que nós somos aquele palhaço do circo, avisando que tem fogo, que pode acontecer uma tragédia, mas elas continuam rindo. A palavra de Deus diz que esse julgamento, ele é individual. Cada um vai dar conta de si. No entanto, vai ser em público, para que todos possam reconhecer que Deus é justo. Todos. E assim como Isaías, lá no capítulo 6, ele estava diante do trono, e ele disse, ai de mim que eu estou perdido. Mas ali ainda havia chance. O Senhor pegou um anjo, o anjo buscou a brasa, tocou nos lábios, purificou o pecado dele. Nesse dia não haverá purificação de pecado. Neste dia não há interrogatório, neste dia não há desculpas. Porque você rejeitou os avisos de Deus. E olhe que a história está aí para mostrar quantas vezes Deus julgou, mas as pessoas não acreditaram. O próprio Jesus disse que, relatando e falando, como muitas pessoas ficam pensando, que não houve nada de dilúvio, que não houve nada de arca de Noé, que ali foi um grande mito. Meu amado, se ali foi mito, então Jesus é mito também, porque Jesus disse como foi nos dias de Noé. Ele citou como um fato histórico. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque nos tempos do dilúvio o povo comia, casava-se, dava-se em casamento. Eu pergunto, é errado isso aí? Casar e dar-se em casamento? Não. A Bíblia diz que naquela época do dilúvio não havia entrado ainda nenhum culto pagão. Não havia.
Mas a Bíblia diz que a maldade do homem era contínua sobre a terra. A maldade do homem era contínua. Então, quando Jesus diz casavam-se e davam-se em casamento, não há nada errado nisso. Mas foi porque eles esqueceram de Deus. Está escrito em Salmos 9,17 que os ímpios serão lançados no inferno. E todas as pessoas que se esquecem de Deus. É a palavra de Deus que diz. E se você acha ruim, então risque a palavra. Rasgue a palavra. Um dia você vai estar diante desse trono. E você vai dizer que você não concorda. Só que ali só resta agora você e Deus. Não há esconderijo. Não há esconderijo para ninguém nesse dia aqui. Aí sim nós vamos ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Hoje você pode brincar, hoje você pode zombar, hoje você pode desprezar. Agora, naquele dia, você não terá desculpas. E a Bíblia diz que 2 espécies de livro constituem a base deste juízo. A primeira espécie de livro, diz a palavra, que é um exemplar único. O que aqui tem neste livro, neste exemplar que é único? A Bíblia diz que este livro é chamado o livro da vida. A quem pertence este livro? Apocalipse 13:8 diz que este livro é o livro do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Todas as vezes que a Bíblia se refere a Jesus como Cordeiro, está falando sobre substituto. Ele nos substituiu. E a Bíblia diz que este livro, o livro da vida, pertence ao Cordeiro. Então, neste livro, todas as pessoas que têm os nomes escritos neste livro pertencem a Jesus. A Bíblia diz que este livro não conta história. O livro da vida só tem nome de pessoas. São nomes de pessoas. E que pessoas são essas? São pessoas que acreditaram no que Jesus fez na cruz do Calvário. Acreditaram que verdadeiramente ali Ele estava tirando-nos do abismo, ali Ele estava desviando o nosso caminho para que nós não fôssemos para este lugar, aonde a Bíblia diz que o verme não morre e o fogo não se apaga. Quando Jesus, Ele falou isto, Ele estava se referindo, meu amado, a o lixão fora de Jerusalém, que era chamado Vale de Inom. Inferno, no Antigo Testamento, a palavra grega é Tofete. No Novo Testamento é Geena. Então deriva-se justamente do Vale de Inom. O Vale de Inom era onde aquelas pessoas pegavam as criancinhas e iam sacrificar lá no lixão da cidade, para Moloque, para o Deus Sol. Então, o que é que você encontra no lixo? Verme. O que é que você encontra no lixo? Fogo. Então Jesus disse, olha, o inferno é o lixão de Deus. O inferno é o lixão de Deus. Haverá sim, amados, este dia. Você creia ou não, a palavra de Deus não depende de consenso. Inclusive, na época do dilúvio, toda uma nação, todo um povo não acreditou, só Noé e a sua família. A verdade não depende da maioria crer. Não depende, você pode zombar, você pode criticar, você pode fazer o que você quiser. Mas um dia você vai estar diante daquele que te criou. E você vai prestar contas. E a Bíblia diz que aquele dia será um dia de ira sem mistura. A ira vai estar sem mistura. Sem mistura com graça, com misericórdia, com bondade, é sem mistura. E outra coisa, você não vai abrir a sua boca. Você não vai poder abrir a sua boca. Ali não tem pessoas para te defender, não. Sabe por quê? Porque diz a palavra que existe um livro chamado Livro da Vida. E que se alguém não estiver escrito neste livro, será lançado no lago de fogo. Aonde lá já vai estar o diabo, o falso profeta, a besta, já estão todos lá. Aí a palavra diz
que não só este livro vai ser aberto, este livro só tem um exemplar, é o livro da vida, pertence ao Cordeiro. Mas a Bíblia diz: abriram-se outros livros. Abriram-se outros livros. E as pessoas foram julgadas de acordo com o que estava escrito nos livros. Então, estes outros livros, estes outros exemplares, são livros dos atos. Livros dos atos dos homens. Tudo que você fez, tudo que eu fiz, nada foi escondido. Nada. Ninguém faz nada escondido. Se nós não passarmos pelo juízo aqui na terra, nós vamos, daquele ninguém escapa. Esses dias tivemos aí repercussão nacional. Julgamento do goleiro Bruno. Diante de um juízo humano. Você viu o desespero. Diante de um juízo humano. Você viu o caso também do Misael, também repercussão nacional. Diante de um juízo humano, aqueles homens tremem diante de um juízo humano. Agora, este juiz aqui, amados, ele não recebe suborno. Esse juiz aqui, ele não é enganado. Esse juiz aqui nesse dia não vai abrir a boca, pelo contrário. Eu disse o quê? Esse juiz não manda você para o inferno. Esse juiz, ele vai provar pelos livros dos atos. Tudo está escrito. Você vai ficar convencido. Eu mereço o inferno. Estão aqui as provas. O livro dos registros. Abriram-se os livros. E as pessoas foram julgadas pelo que estava escrito nos livros. Não há desculpas. Não há interrogatório. A Bíblia diz que nada que estiver escrito nesses outros livros vai te salvar. A única coisa que salva é se o seu nome estiver escrito no livro da vida, o livro do Cordeiro, Apocalipse 13, verso 8. É quando você entrega a vida a Jesus, aí você está recebendo, naquele momento, em sua conta, está sendo depositado a justiça de Deus. Ele está pagando o juízo. A Bíblia diz que na Páscoa, o cordeiro não podia ser cozido, não podia ser mal assado, ele tinha que ser grelhado. O cordeiro inteiro, não podia quebrar nenhum osso do cordeiro. E ali estava representando o Cordeiro de Deus Jesus que viria. E ele passaria pelo fogo do juízo de Deus. O juízo de Deus. Você foi caro, meu amado. Você custou caro. Você é caro, melhor dizendo. Você é caro. Você não foi comprado com prata, com ouro. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Não despreza isto não. A Bíblia diz: se hoje você ouve a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deus não veio para condenar, Deus veio para salvar. No entanto, Ele é juiz justo e Ele fará justiça. A balança de Deus não é enganosa. Cuidado, para que neste dia você não seja pesado no prato da balança de Deus e se encontrar a semelhança de Beltesazar, se achado em falta. A Bíblia revela-nos que a eternidade limita-se a 2 lugares. Um lugar é novos céus e nova terra. Novos céus que não é esse céu da Globo. Este céu da Globo aí eu não quero ir para ele não. Este céu onde as pessoas ficam ali, as almas penadas. É assim que o Espiritismo mostra na Globo. A Bíblia diz que neste dia receberemos corpos transformados. Presta atenção. O inferno não é uma alma que vai para o inferno, não. São corpos. Vai receber novos corpos. Tantos que vão para o céu, corpos incorruptíveis, como também aqueles que vão para o inferno. São corpos que viverão eternamente, diz a palavra. Meu amado, não brinque com as coisas de Deus. Eu sempre digo,
algo que o pastor Elcio uma vez me falou. Pastor Elcio é um pastor do Espírito Santo, ele disse: olha, Wellington, nós podemos brincar, e nós brincamos porque nós somos crentes, temos que brincar mesmo. Agora nós não podemos brincar de ser crente. Nós brincamos porque somos, e não brincamos de ser crente. Então, Jesus disse que tem desses dois destinos. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal, pequenos e grandes, todos vamos responder. A Bíblia diz: alegre-se, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Tem muitas pessoas que têm os nomes arrolados no rol de membros da igreja, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não duvidemos em nenhum momento da promessa de Deus. Não duvide da promessa. Eu estou agora lembrando do período da Páscoa, aonde o Senhor disse: à meia-noite o anjo vai passar, mas a casa que estiver com os umbrais das portas lambuzado com sangue, o anjo vai ver o sangue e vai passar por cima. Agora você imagine o silêncio da meia-noite, lá no Egito, lá está o povo de Deus, e o anjo está passando. Não é um anjo do diabo não, viu? Não é anjo do diabo não, é agente de Deus. E a Bíblia diz que esse anjo, ele recompensa uns e ele pune outros. Os que escravizaram o povo de Deus, os que não temiam o povo de Deus, a Bíblia diz que naquele dia, aquele anjo passou e matou todos os primogênitos, do filho de Faraó ao filho da mulher mais simples. Aí você diz assim, fazendo o papel de advogado do diabo: como é que pode? Matou os filhos dos primogênitos, matou os primogênitos. Você esquece que este homem, Faraó, mandou pegar os israelitas, se nascesse homem, e jogar no rio Nilo. Não foi só os primogênitos não. Milhares e milhares de crianças foram jogadas no rio Nilo, simplesmente porque nascia homem. E agora Deus estava efetuando o juízo dele. Meia-noite, estão trancadas as famílias em casa, porque Páscoa é festa familiar. E ali o Senhor disse: a casa que tiver sangue na porta, ninguém vai sair, só sai no outro dia. A casa que tiver sangue na porta, o anjo virá e verá o sangue e passará por cima. Isto é, será a cobertura daquela casa. O Senhor é a cobertura. Agora imagine as pessoas lá dentro. É noite. O anjo está passando. O que elas tinham que fazer era apenas confiar. Eu confio que o anjo da morte não entrará aqui. Por quê? Porque eu confio na promessa do sangue. Tem sangue na porta. Está do lado de fora, eu não estou vendo. Mas nada vai acontecer aqui dentro. É assim, meu amado. É confiança. É confiança no sangue, no que Jesus fez na cruz. Não entraremos em condenação. Não entraremos em condenação. A Bíblia diz que eu não tenho medo do dia do juízo. Você não deve ter medo do dia do juízo se você amar a Deus. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Agora, se você não tem compromisso com Deus, se você não fez uma aliança com Jesus, eu quero dizer uma coisa para você. Não tenha pouco medo não. Tenha muito medo. Tenha muito medo. Medo mesmo. Pavor, pânico, terror. Porque é melhor você ter medo, pavor, pânico e terror hoje do que naquele dia. Tenha muito medo se você não entregou sua vida a Jesus. Você não deve entregar sua vida a Jesus pelo medo. Deve ser pelo amor. Mas você não deve perder o medo. Não perca esse medo. Porque é isso que o diabo quer. O diabo, ele quer que você perca o medo. O diabo, ele quer dizer que não existe inferno. Porque lá é o lugar dele e ele quer levar você para lá. Mas a Bíblia diz
que o Senhor continua chamando e que este dia seja um dia onde você decida: o Senhor, Ele será o meu advogado e não o meu juiz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus te abençoe.